estava assistindo um vídeo de uma pessoa que tem desdobramentos com bastante frequência, e aí ela comentou, né, algo que eu gostei do que eu ouvi, porque eu nunca tinha parado para pensar essa interação entre mundo físico e mundo espiritual daquele jeito que... Então eu vou tentar mais ou menos passar aqui, né, a ideia, o que me veio, né, na mente com relação a isso, porque é óbvio que nós sabemos pouco sobre esses temas, e como um pesquisador que a gente tem grande admiração, Allan Kardec, fez, nós dependemos dos experimentos, né, e das vivências, sejam elas pessoais ou das pessoas que têm as capacidades para mapear essa realidade espiritual. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Obviamente, isso daqui está no campo das hipóteses. Claro que é uma hipótese que a gente acha válida até o presente momento, mas não é uma coisa assim que a gente possa, é assim, com 100% de certeza, não. Mas vamos lá, do que se trata. Entendemos que a realidade espiritual, ela é diferente do mundo físico, e essa diferença, tem uma diferença que é muito interessante, que a realidade espiritual, você tem várias esferas. Esse é o termo que os espíritos falaram com Kardec, esferas. Várias camadas, vários planos de frequência vibratória. No mundo físico isso não acontece. O mundo físico, ele tem uma característica que difere de qualquer plano do mundo espiritual. Por quê? Porque aqui o mundo físico é um plano único. Pessoas de diferentes níveis de consciência, vibração, frequência e interesse se relacionam, se veem. Então, numa escola, você vai ter 2.000 pessoas nessa escola. Pessoas de culturas diferentes, níveis de consciência diferentes. Você vai no centro da cidade, milhares de pessoas para lá e para cá. Todas as pessoas estão ali, se veem, interagem, fazem suas escolhas. Algumas estão trabalhando, outras estão de lazer, outras estão fazendo turismo. Mas no mundo físico tem essa característica: todo mundo se vê. Essa é uma das razões, não a única, mas essa é uma das razões que o mundo físico é o melhor local para se crescer e evoluir. Por quê? Porque aqui você vai ter contato com conhecimentos de pessoas muito mais evoluídas e muito melhores que você, que a gente. No mundo espiritual, a gente vai estar em camadas, esferas, planos que somos afins, as quais desejamos, as quais temos afinidade, as quais atraímos, tornando mais difícil o contato e pensar diferente. Quando você está com pessoas muito afins, um dos maiores problemas é a ausência de individuação. Como você sair daquele bloco emocional, daquele bolsão energético afim que você gosta de estar. Então o mundo espiritual, ele é diferente. Rege a tradição, e a Eigorina Cunha, outra pessoa também que fazia desdobramento, ela, nos desdobramentos dela, foi mostrado a ela que não é, que tem pertinência
ela fala de 7 planos de existência. É uma tradição antiga. Para nós, vejam bem, dependendo da definição que você dê, pode ser 7 ou pode ser muito mais, podem ser milhares. Para nós isso não tem, para o que a gente vai falar aqui, isso não tem pertinência, mas eu só estou aqui lembrando que tradicionalmente várias pessoas que puderam ter, seja desdobramento, seja clarividência, perceberam esses 7 planos. Esses 7 planos. Então, cada plano vibratório, independente do número de camadas que tenha, ele é um mundo, é um planeta inteiro naquela frequência. Então, um plano determinado lá no mundo espiritual, na matéria espiritual, dê o nome que quiser dar a essa matéria, ou as matérias, ou os planos. Se formos olhar para o nosso planeta, usando o planeta Terra como referência, cada plano é um planeta Terra inteiro se manifestando naquele nível de frequência vibratória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você está se você está num lugar, você está ali naquele lugar, aqui no mundo físico, naquele mesmo lugar que você está fisicamente, vão ter 7 ou mais frequências vibratórias, mais pesadas e mais sutis. Mais pesadas e mais sutis. Por isso que é comum pessoas que têm clarividência, por exemplo, chegarem na casa espírita e verem hospitais, macas. Podem ter numa casa espírita 2, 3 níveis de frequência vibratória, todos ligados ao tipo de assistência de espíritos. Então vamos lá. O que é o curioso disso tudo? Isso tudo a gente já estudou um pouco. Então existem vários planos de existência, cada plano tem um espírito, sendo que os espíritos inferiores, eles não conseguem ver os planos mais sutis. O espírito superior pode acessar facilmente os planos que são iguais e abaixo, é assim. Então um espírito desencarnado, um pouco melhor, ele vê todos os planos que lhe são abaixo. Sendo que, vejam bem, eu vou dar números aqui, gente, de 1 a 10, sendo 1 o plano mais sutil e 10 o plano mais pesado. É só um critério aqui que a gente vai usar para a gente se entender. Pode ser o contrário também. 1 plano mais denso, vamos assim, 1 plano mais denso e 10 o plano mais evoluído. Então o espírito que está no nível 10, ele vê todos os outros níveis, de 1 a 9, além do dele. O 8 assim vê de 1 a 8. Mas vejam bem, se um espírito de nível 10 quiser interagir com alguém do nível 4, ele tem que se adensar. Ele tem que baixar a vibração dele de 10 para 4. E aí o espírito do nível 4 consegue vê-lo. Mas até o normal dele, ele, sem fazer esforço, é nível 10. O espírito de nível 3 terá muita dificuldade de acessar o nível 4. Vai precisar de ajuda ou de estímulo para que ele extrapole por um breve momento o seu nível para ir um nível acima. Então é mais ou menos por aí. No mundo físico não tem isso, como a gente falou. Mas aí é que entra a questão que a gente queria abordar. Cada local do mundo físico vibra
certas frequências vibratórias que vão dar naquele ambiente o tipo de espírito que circula ali. Por quê? Nós impregnamos os ambientes com vibração. Essa vibração, ela é moral, espiritual. Então, a média de vibrações, frequências vibratórias de um ambiente define que tipo de espíritos conseguem acessar aquele ambiente. Então vamos lá. Um local de meretrício, ele permite que espíritos de nível 3 e 4 possam estar ali. Uma roda de viciados que usam drogas. O ambiente permite que espíritos de nível 2 e 3 estejam ali. 2 e 3 para cima. Um local em que se planeja extermínio, que se planeja a destruição de pessoas, etnias. Esse local permite que espíritos de nível 1 e 2, o mais baixo da escala, circulem por ali. Então, digamos que você esteja de carro ou andando num lugar, né, como essa rua aqui de Marechal que eu estou passando agora, Marechal Hermes. Tem várias casas, né? Cada casa, graças a seus moradores, vai ter uma média de frequência vibratória. Então, se você for volitando, desdobrado, passando por dentro dessas casas aqui de Marechal, são vários casarões aqui enfileirados, não dá para mostrar, a gente vai perceber que cada casa criou um campo vibratório específico que vai dar permissão de espírito X, Y, Z adentrar aquele ambiente. Cada local no mundo físico é uma embaixada vibratória de certas frequências, sendo que no livro No Mundo Maior, de André Luiz, você vai ter a experiência, o caso Marcelo. E aí é narrado o problema do Marcelo, que a gente vem a descobrir é um trabalhador espírita. O Chico Xavier confirma no livro Testemunho de Chico Xavier. Ele confirma quem é, porque ele viu quando ele estava psicografando, mas ele não quis comentar. Mas a pessoa identificou a cara. Então eles tem um momento no livro, em que o casal e o filho, que tem problemas, fazem um culto do evangelho no lar. E o André Luiz descreve a casa do Marcelo, onde mora ele com os pais. E aí você vê uma casa de uma vibração superior. É uma casa de espiritualidade. Naquela casa a vibração é muito nobre. É superior até mesmo a muitas, por exemplo, casas espíritas. E é uma residência. Tanto é assim que no livro, aquela casa é dito que ela é uma embaixada de nosso lar. Por quê? Porque devido à vibração superior da casa, os espíritos mais nobres podem ir lá tranquilamente e interagir com aquele meio, porque a frequência vibratória, a média de frequência vibratória daquele ambiente assim o permite, sem precisarem adensar seu perispírito.
percebendo? Para que se façam ser sentidos ou percebidos. E isso, gente, é muito curioso. Essa experiência do André Luiz confirma essa experiência dessa pessoa, Saulo, quando ele fez o desdobramento e percebeu isso, que cada local no mundo físico tem uma média de frequência vibratória que vai se permitir ou coibir que tipo específico de espíritos. Então, a ambiência dos lugares, das pessoas, são variadas no mundo físico. Por quê? Quanto mais denso o ambiente for, mais denso serão os espíritos que poderão atuar ali. Claro, obviamente, que existem outros fatores aí nessas questões que nós aqui vamos elencar. Primeiro, tudo está sob administração superior. Segundo, nada acontece por acaso. Então, a administração superior não vai permitir que excessos aconteçam. Só vai acontecer mesmo com as pessoas mais invigilantes. Há uma supervisão tranquila dos espíritos superiores sobre todos os seres vivos. Então, por mais que seja denso, por mais que a gente faça coisas erradas, nós temos que entender que a lei é de amor e de compaixão. Muitas vezes uma pessoa comete um erro, por exemplo, morre com overdose, e as pessoas dizem assim: ah, bem feito, isso, viu, fez o que mereceu. Isso não é raciocínio com amor. Basta dizer que se fosse alguém, se fosse um filho seu ou um neto, você não raciocinaria assim. Você estaria chorando, lamentando, pedindo a Deus por ele. Mas como não é um parente seu, alguém próximo, alguém distante, alguém de uma notícia, a nossa forma de lidar é insensível. Mas quando a gente está no caminho espiritual, a gente começa a ter compaixão pelas pessoas que estão presas ao vício e que muitas vezes morrem de overdose. A gente começa a entender que todas as pessoas são dignas da nossa misericórdia, da nossa compaixão, da nossa assistência. Então a gente não pode pensar que essas pessoas, por estarem presas muitas vezes a atos errados, não tenham assistência. Elas têm. Então mesmo o encarnado e até mesmo o desencarnado que está vibrando em frequência mais pesada, apesar da sintonia o permitir, essa sintonia não será livre, leve e solta como pode parecer. Há uma administração que obviamente não vai cercear o livre-arbítrio de ninguém, e portanto cada um de nós vai colher de fato aquilo que semeia. Mas é interessante a gente ter essa perspectiva do mundo físico, voltando ao nosso tema, que é o seguinte: cada local que a gente passa, cada ambiência, ela vai ter, claro, todas as vibrações de todos os planos de existências da realidade espiritual, mas ela vai ter uma predominância vibratória que vai definir até que nível, qual o nível mais baixo que um espírito pode acessar. Usando a ilustração dos níveis de 1 a 10 que eu dei, imagina, de 1 a 10, naquele ambiente
o nível mais baixo que pode, o espírito de nível mais baixo que pode acessar aquele ambiente é o nível 4, é o nível 3, é o nível 5. Apenas para níveis didáticos a gente está dando uma numeração. De 5 para cima seríamos espíritos já com um grau moral equilibrado. Para baixo de 5, espíritos ainda com um grau problematizado. Então é só um critério para a gente entender que os locais, as casas, as residências, as pessoas, as ações, as escolhas, as afinidades vão definir que tipo de espíritos estarão andando conosco, frequentando os ambientes que nós estamos. E isso explica para nós, por exemplo, o carnaval, os locais mais pesados. Há locais, gente, no mundo físico, que mesmo a pessoa desdobrada, os mentores desaconselham a ir, seja voluntariamente, nem pensar em ir, e eles não levam. Se tiver que fazer um trabalho, encarnado desdobrado não é levado. Por quê? Há locais físicos assim na Terra, porque são locais de práticas tão odientas, tão perversas, tão densas, que os espíritos que conseguem acessar este local, aquele local físico, são espíritos tão pesados, tão trevosos, tão entrevados, que não é qualquer pessoa que pode lidar com eles vis-a-vis. Então há toda uma proteção para que ninguém inadvertidamente durante o sono ou projetado lucidamente adentre esses lugares tão pesados que eles são. Isso é um lugar físico, né? Vejam bem, é um lugar físico na Terra que faz práticas assim um assado e que atrai espíritos nos níveis mais baixos possíveis. E o que é pior, muitas vezes depois que aquele local deixa de fazer aquilo, ainda fica a sujeira psíquica no ambiente. A sujeira psíquica no ambiente pode durar séculos. Tá? O que a espiritualidade faz? Ela, quando o lugar é muito pesado, quando a sujeira psíquica deixada é muito pesada, ela põe para reencarnar espíritos superiores, espíritos elevados, que vão passar uma vida limpando o ambiente. A simples presença deles, o nível de manifestação de consciência deles, vai fazendo uma limpeza no ambiente. Qualquer coisa que eles construírem ali, ou mesmo que eles morem, eles vão limpando o ambiente. A presença deles durante o dia e o trabalho deles desdobrado durante a noite. Então, é um tema bem interessante que vai se abrindo a outros subtemas. Eu não sei se eu consegui ser claro, né? Mas se não ficou claro, gente, deixa seus comentários, perguntem, que a gente, dentro do possível, vai tentar fazer um vídeo com mais clareza. Claro, a gente está aqui dentro dessas circunstâncias, a gente pode de repente fazer um vídeo com mais clareza sobre o mesmo tema, fazendo slides, etc. Ok, gente? Tchau, tchau.